A mensagem que queremos ministrar nesta noite, no tema "É necessário morrer para viver", está com base no texto de João, capítulo 12, versos do 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, e o desejo do nosso coração é que venhamos a aplicá-la em nossas vidas nessa noite. Cada pessoa aqui, e também as que ouvem de casa, possam receber esta palavra, meu Pai, de maneira que produza muita coisa boa em suas vidas. Que sejamos mais semelhantes ao Senhor Jesus ao sairmos daqui. Ministra a nós, Pai. Tenha liberdade na minha vida e na vida de meus irmãos que me ouvem agora. Faça o que deseja, Senhor. Tira de nós os impedimentos que possam atrapalhar o mover do Teu Espírito. E tenha plena liberdade, que sejamos um canal limpo, desobstruído completamente, para que o agir do Teu Espírito seja irrestrito nesta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poucas pessoas gostam de falar a respeito de morte. Mas Jesus falou muito a respeito da morte. Falou bastante. Mais do que qualquer outro personagem bíblico, Jesus falou sobre a morte. Inclusive sobre a sua própria morte. Ele falou muito a respeito de como seria, o que aconteceria, o que fariam, como as pessoas se comportariam depois da sua morte, e assim por diante. Ele falou bastante. Mas a maioria de nós não gosta de falar de morte. As pessoas repreendem na hora. Não vem falar de morte aqui. Não gostam. Um dos motivos eu sei, é porque não está preparado para esse dia. Esse é um dos motivos. E pode existir tantos outros. Mas se esse é o motivo de que você não gosta de ouvir ou falar acerca da morte, então, além de morrer, você estará em grande complicação. Muitos acreditam que a morte é o fim, sendo que, na verdade, a morte é o começo. A morte aqui nessa vida, esse corpo perecível, a morte desse corpo é o começo, é o começo. É o começo de uma nova vida. Para todos, até os que estão perecendo e caminhando para o inferno. Há pessoas que falam, se existe o inferno é aqui nessa vida. Outros falam, já estou vivendo um inferno, minha vida é um inferno, alguns falam. E não sabem eles que a vida que vivemos aqui é muito boa comparada ao inferno. A vida que vivemos aqui é uma maravilha
comparado ao inferno. Agora, comparado ao céu, a vida que vemos aqui é um lixo. A vida que vemos aqui, ela só traz tristeza, só traz pavor, dor, sofrimento. Mas eu creio que muitos de nós aqui estão esperando aquele dia que o Senhor Jesus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Quantos estão na expectativa desse dia? Digam amém. O Senhor Jesus falou de morte, então vou falar de morte também hoje. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Jesus estava falando de si próprio. De si próprio. Mas se morrer, dará muito fruto. Quando Jesus se entregou e, humanamente falando, morreu, ele já havia dito: tira-lhe o pastor e as ovelhas dispersarão. Os discípulos se perderam todos. Num dado momento, Jesus chegou a falar para Pedro: Pedro, quando você se converter, eles se perderam, voltaram para a pescaria, voltaram para as suas profissões, ficaram frustrados, arrasados, se perderam. Mas ele tinha que morrer para isso produzir fruto, porque depois que esses homens receberam do Espírito Santo, eles produziram muitos frutos. Eles cumpriram a missão recebida do Senhor. Eles deram a sua vida por essa causa. E aí Jesus fala que aquele que ama a sua vida vai perdê-la. Por outro lado, aquele que odeia a sua vida, ou aquele que aborrece a sua vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Há muitas pessoas, especialmente jovens, que falam: eu sou muito jovem, vou aproveitar a vida. Aproveitar a vida, vou usufruir o melhor da minha juventude. É tudo que o inimigo quer ouvir dos jovens. Porque usufrui momentos de prazer, momentos, ou quem sabe anos, de uma felicidade, ou de uma alegria, ainda que passageira, e o fim dessa pessoa será o sofrimento eterno. Porque ela gostou tanto dessa vida, gostou tanto deste mundo, achou que tudo se encerrava aqui com esse mundo, achou que o mundo era o fim, morreu, acabou, e agora ele está em complicações na prestação de contas ante ao justo juiz. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que todos nós havemos de prestar contas. Prestar contas. Todos nós vamos prestar contas. É por isso que esta igreja tem o hábito de já treinar a sua membresia para que preste contas aqui nessa vida. Preste conta da sua vida com Deus. Você tem orado, você tem buscado ao Senhor. Preste contas do teu casamento. Vocês estão vivendo o que Deus proporcionou. Porque essas pessoas só são treinadas a prestar contas e elas vão estar preparadas para um dia prestar contas ao justo juiz. Agora, se você não gosta de prestar contas, você vive uma vida individualizada, egoísta, ninguém se mete na minha vida, da minha vida cuido eu. Fala isso para o justo juiz, para você ver para onde ele vai te mandar. Fala. Mas aqueles que pensam que estão usufruindo a vida, que estão usufruindo da sua vida, que amam essa vida, as coisas que esse mundo oferece, os prazeres dessa vida, vai viver só por um momento essas coisas. E vai viver o sofrimento eterno no inferno. Depois nós vamos ver que lá onde o fogo não apaga,
onde o verme não morre. Agora, aquele que odeia a sua vida neste mundo, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, aquele que se aborrece com as coisas desse mundo, nesta vida, então ele vai conservar a sua vida para a eternidade. Qual a última vez que você orou pela volta do Senhor Jesus? Tamanho você detesta esse mundo. Ou esse mundo te dá muito prazer. Ou você está gostando tanto desse mundo que você já nem espera que Jesus volte, de tanto que gosta, de tanto que usufrui dele. Eu sei que o Senhor criou a natureza e as coisas belas da criação para nos trazer prazer, mas tudo isso está contaminado com o pecado e reservado para a destruição, segundo escreveu Pedro. Reservado para a destruição. Existem seitas por aí que pregam que esse mundo vai ser reformado. Engano, ele será completamente destruído. A Bíblia fala a respeito de um novo céu e de uma nova terra. Então, para você que odeia a sua vida nesse mundo, para você que luta contra o pecado todos os dias, se agarrando a Deus em oração, eu odeio tanto as coisas desse mundo que eu peço a Deus todos os dias, me livra de ser seduzido pelas maldições desse mundo, desde quando veio o pecado. Ah, pastor, esse mundo não é tão mau assim. Vai pensando. Já imagino quem sussurrou isso ao seu ouvido. Mas o Senhor Jesus disse: o que eu vou fazer? Eu vou fugir do momento da minha morte? Eu vou ficar preocupado com isso? Eu vou pedir a Deus: Deus, me livra de que eu morra com sofrimento, com dor. Não. O próprio Cristo diz: eu vim exatamente para isso. É muita coragem, é muito de Deus na vida de alguém para enfrentar a morte dessa forma. Bem, é necessário morrer para viver. Primeiro, muitos males atingem os servos fiéis de Cristo. Muitos males atingem os servos fiéis de Cristo. O Senhor Jesus já havia dito: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Jesus já havia dito que haveriam sofrimentos aqui nessa vida. Aliás, um mundo contaminado pelo pecado, você quer que produza coisas boas? Esse mundo está perdido. E os males dele nos atingem, nos atacam, nos influenciam. Somos oprimidos pelos males desse mundo contaminado com o pecado. E as pessoas nos odeiam porque levamos o nome de Cristo, nos interpretam mal, nos julgam porque somos fiéis ao Senhor, e assim por diante. Muitos males atingem os servos fiéis de Cristo, e vai continuar assim até a volta de Cristo. Em segundo lugar, João Batista foi odiado, preso e morto. João Batista foi odiado, preso e morto, por causa do nome de Jesus, por causa da sua obediência à missão de Deus na sua vida. João Batista foi odiado, preso e morto. Marcos 6, 17 a 28 é um texto longo, vou tentar resumir. Herodes tinha mandado prender a João, e por algum momento, quando João Batista havia morrido e aparece
Jesus fazendo milagres, expulsando demônios, pregando o evangelho, uma multidão seguindo ele. Aí Herodes e todo o povo começa a dizer o quê? João, que eu mandei matar, ressuscitou dos mortos. Tamanha semelhança de vida que João Batista tinha em relação a Jesus. Então, João Batista, em vida, ele dizia tanto da palavra, tanto da verdade. Ele era um profeta, um homem de Deus. Aliás, quando ele nasceu, havia uma profecia que dizia que ele seria grande, grande. E é essa grandeza que para esse mundo não vale nada, é a grandeza espiritual, é a grandeza de Deus na vida de um homem, de uma mulher. E João Batista dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão, porque ele tinha tomado a mulher do irmão dele. E João Batista, como um profeta, como uma voz dos céus, dizia: não é correto o que você está fazendo, Herodes. E então ele não queria ouvir essas coisas, ainda que respeitasse João, ainda que soubesse que era um homem santo, que era um homem vindo da parte de Deus, colocou ele na prisão. Que morra na prisão, numa masmorra úmida, fria. Mas a mulher de Herodes tinha tanto ódio dele, tanto ódio, que na ocasião do aniversário de sua filha, depois de Herodes já ter tomado uns tragos, muito alegre, falou para sua filha, porque se agradou da dança e da festa, e disse: você pode me pedir o que você quiser, até metade do meu reino, e eu vou te dar. Aí a menina foi se consultar com quem? Com a maligna da mãe dela. E aí foi a chance que ela teve. Pede a cabeça de João Batista num prato. E então, diante da promessa que Herodes tinha feito, ele não podia ficar ruim diante das pessoas que estavam ali, e a palavra de um rei valia muito. Ele mandou então um homem decapitar a João na prisão, e trouxe sua cabeça num prato, e aquela jovem deu-lhe a sua mãe. Essa é a perseguição que sofre aqueles que servem ao Senhor de verdade. Aqueles que não medem as consequências. Por amar a Cristo, por seguir a Cristo, por obedecer a Cristo e por esperar a vida eterna em Cristo. João Batista foi odiado, foi preso e foi morto. Terceiro lugar, Paulo sofreu muito e morreu por Jesus. Paulo sofreu muito e morreu por Jesus. Se tem um homem que tem tanto relato de sofrimento na Bíblia, esse foi Paulo. Nunca vi igual. E ele relata em várias ocasiões: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo sofreu em obediência à ordem do Senhor, ao mandado do Senhor, à missão do Senhor, o chamado do Senhor para pregar o evangelho no mundo inteiro. Paulo sofreu demais, sofreu tanto, a ponto de ser privado de coisas básicas como alimento, como roupa, como passar frio.
em 2 Timóteo 3,11, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. O apóstolo Paulo enfrentava perseguições e dificuldades dentro e fora da igreja. Um chamado para o sofrimento. Quando o Senhor Jesus o chamou, disse: eu vou mostrar para você, você para mim é uma pessoa escolhida, e eu vou mostrar para você o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. E assim foi a vida de Paulo, porque ele queria ser o mais semelhante a Jesus possível. Ele pregava o evangelho sem se incomodar com o que lhe sucederia. Se seria preso, se seria morto, ele não tinha sua vida por preciosa. O mais importante era cumprir a missão que Deus havia dado a ele. Atos 20, 24. Quarto lugar, todos apóstolos morreram por Cristo. Todos eles. Todos eles. Nós não temos o relato de todos como morreram na Bíblia, mas outros livros históricos mostram, apontam como eles morreram, como eles partiram dessa vida por causa da pregação do Evangelho. Atos 12, 1 e 2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Que morte trágica, que dor, que sofrimento, e que pressão que antecede essa morte, ao fio da espada. Quando você estuda a história da igreja, no primeiro século, segundo século, terceiro século, você observa como os servos fiéis do Senhor sofriam e como eles morriam de maneira trágica. Muitos deles foram devorados por feras em arenas, como um espetáculo para agradar autoridades e os maiorais da cidade. Outros tantos foram degolados. Outros tantos foram serrados ao meio. Imagina, você ia preferir que fosse uma motosserra, não é verdade? Mas não tinha nada elétrico. Era serra manual mesmo, era no serrote. Um de cada lado puxando. E quantos outros foram feitos de tochas humanas para iluminar a cidade, levantados no alto de um poste, de um mastro, banhados em óleo ou azeite, ateava-se fogo neles. Quantos irmãos nossos partiram dessa forma? Todos os apóstolos morreram por causa do Senhor Jesus. Todos eles se entregaram de corpo e alma. Não se importavam com a maneira com que morreriam, com a vergonha, porque eles sabiam que vergonha maior a que Jesus sofreu na cruz, eles não sofreriam. Então eles não mediam. Quinto lugar, devemos viver para servir e dar a vida. Devemos viver para servir e dar a vida. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso se aplica em qualquer área da vida. Em Mateus capítulo 20, verso 25, Jesus chama seus discípulos, porque 2 deles e sua mãe haviam chegado a Jesus e dito: permita que no teu reino esse meu filho te assente à tua direita e esse outro à tua esquerda. Querendo já marcar lugar, querendo já garantir a melhor posição. E Jesus os exorta
e os repreende: vocês por acaso vão tomar o cálice que eu vou tomar? Vocês vão morrer como eu vou morrer? E eles dizem que sim. E Jesus reafirma: é verdade. Mas dar esses lugares não compete a mim, senão aqueles a quem Deus escolheu. E aí os outros 10 discípulos ficaram todos desconcertados, porque agora havia um jogo de interesses, havia uma divisão no meio dos discípulos. Era 2 contra 10. 2 traidores que queriam dar a pernada nos outros 10. Está vendo que eles já estão ali investindo para poder conseguir os melhores lugares? Aí Jesus fala: olha, vocês sabem que os governantes das nações, eles dominam sobre as pessoas. E as pessoas mais poderosas, humanamente falando, elas exercem poder sobre elas, são autoridades sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Vocês não vão se comportar dessa forma. Pelo contrário, quer ser importante? Seja servo. Quer ser o primeiro? Seja o escravo. O escravo era o último. E se sobrasse ainda alguma coisa para ele? E aí ele dá o seu próprio exemplo. Assim como o Filho do Homem veio que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em resgate é uma troca. Eu dou a minha vida, mas eu resgato outros. Eu morro, mas eu faço com que outros vivam. Assim nós devemos viver para servir, para dar a nossa vida. Isso é uma verdade na sua vida, na sua casa? É assim que você tem vivido um estilo de vida de servo, um estilo de vida de quem se doa, um estilo de vida de quem se entrega, de quem abre mão de si pelo próximo. Porque como você pode dizer ser cristão se você não está imitando isso? Como Jesus fez, como Jesus viveu. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa é a essência da vida cristã. Dar a vida. Morrer. Odiar esse mundo. Para obter a vida eterna em Cristo. Com Cristo. Você acha que vivendo uma vida de qualquer maneira, usufruindo dos prazeres e dos deleites e dos pecados desse mundo, você acha que você vai viver a eternidade com Cristo? Está muito enganado. A vida que você tem vivido já aponta para onde você está indo. O seu estilo de vida já mostra se você está descendo para o inferno ou subindo ao céu. Fique esperando um tempo para você mudar, que você vai ver. Aí Jesus vem de maneira repentina e você não teve esse tempo. Ou você teve o tempo e não tomou a sua decisão. Ou você não consertou a sua vida. A nossa vida é para servir. A nossa vida é para ser doada. É para ser desgastada no serviço do Senhor. Não teremos outra vida para fazer isso. Só essa. Essa vida é muito curta, meus irmãos. Se comparado à eternidade que nos espera. Essa vida é muito passageira. É muito curta. Jesus disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Nós estamos em guerra, estamos em luta. O Senhor não nos chamou
para fazermos parte de uma colônia de férias, mas de um campo de batalha. Nós somos alistados para ser guerreiros, soldados de Cristo. Então não descansa não. Estamos aqui para servir. E nesse exército de Cristo, não tem lugar para reservista. Todos estão na ativa. Todos estão em batalha. Até que entregue a sua vida, até que doe a sua vida, até que morra por essa causa. Porque se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar ele só. Não vai fazer sentido. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. A gente se apropria do que o Senhor Jesus nos proporcionou através de sua morte, mas nós não queremos fazer o mesmo. Não abrimos mão de nós mesmos. Não olhamos o necessitado. E o Senhor Jesus disse para os discípulos que estava preso e vocês vieram me visitar. Estava com fome e vocês me deram de comer. Estava com sede e me deram de beber. Estava nu e vocês me vestiram. Aí depois eles perguntaram, mas Senhor, quando que o Senhor estava nu e a gente vestiu? Quando que o Senhor estava preso e nós te visitamos? Quando que o Senhor estava com sede e nós te demos de beber? Aí ele fala, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, é a mim que vocês fizeram. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Quando nós fazemos ao próximo, é ao Senhor Jesus que nós fazemos. Quando nós desgastamos a nossa vida para servir ao próximo, é ao Senhor Jesus que estamos servindo. Aí você quer servir ao Senhor Jesus, você está pedindo manifestação, mostra um anjo com a espada de fogo. O Senhor Jesus esperando que você simplesmente leve um alimento àquele que está passando fome, aquele que está precisando de roupa, de cobertor. E você esperando receber dons tão extraordinários que nem estão mencionados na Bíblia. Tão grandiosos que você tem na sua cabeça. Todas as vezes que vocês fizeram um desses pequeninos, é a mim que vocês fizeram. E vocês acham que não haverá recompensa por isso? Mas também todas as vezes que negaram, é ao Senhor Jesus que foi negado. É o Senhor Jesus. Seis, devemos viver o hoje, tendo em vista a eternidade. Amém? Devemos viver hoje, tendo em vista a eternidade. 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Outra versão diz, os mais miseráveis de todos os homens. Os mais dignos de misericórdia. A sua esperança em Cristo é apenas para essa vida aqui? A sua esperança em Cristo, a sua expectativa que você tem em Cristo, por Cristo, é simplesmente para Ele colocar o pão na sua mesa? É simplesmente para você ver os seus filhos crescendo, estudando, usufruir de momentos prazerosos com Ele? Tudo isso é dessa vida. É desse tempo. Me emocionei ali quando eu vi a Giovana e a Isa louvando a Deus aqui, coisa mais incrível. Elas estavam em lágrimas. Elas estavam levantando os braços ao Senhor. Elas estavam pulando, saltando de alegria na presença de Deus. Estou dizendo as que eu vi, eu creio que tinha muito mais assim. Tinha muitas outras crianças assim. Que coisa linda. Momentos mais prazerosos do que esse não existe. De saber que nossos filhos estão no caminho certo. De saber que nossos filhos estão subindo para o céu. Que tragédia é saber que tem alguém dentro da nossa casa e caminhando para o inferno. Que tragédia. Deveríamos ter um propósito de jejum e oração constante por causa desses, por esses.
para não vê-los padecer e ir para o sofrimento. Devemos viver o hoje tendo em vista a eternidade, momentos especiais e emocionantes como esses que eu vi aqui hoje, espontâneo de uma criança, vale muito mais do que comer um McLanche feliz, por exemplo, do que ir num parque e levar a bicicleta das crianças para que elas se divirtam, enquanto o cachorro solto fica brincando, enquanto toma um chimarrão com os amigos. Essas coisas são boas, mas não apontam para a eternidade. Devemos viver o hoje, tendo em vista a eternidade, porque honestamente, irmãos, honestamente, se soubéssemos que amanhã será o nosso último dia, ou o último dia de alguém que está próximo de nós, nós faríamos um monte de coisa que está ficando para trás, que está ficando postergada, que está ficando na gaveta. Faríamos um monte de coisa. Ligaria para muitas pessoas para conversar, para ouvir, para pedir perdão. Porque não está vivendo hoje tendo em vista a eternidade. 7. O inimigo oferece de tudo para nos desviar. Esse é o papel dele. O inimigo oferece de tudo para nos desviar. Meus irmãos, se for preciso, eu costumo dizer que o inimigo vai fazer até hora extra para tentar nos desviar, para nos complicar, para botar pedra de tropeço no nosso caminho. E olha como Jesus sofreu com essas investidas do inimigo, usando pessoas até do seu próprio lado, da sua companhia. Jesus começou a falar para os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Ali ele ia sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos mestres da lei, dos sacerdotes. E ali em Jerusalém ele fosse morto, mas ele ia ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro chamou Jesus à parte. Mestre, vem um pouquinho aqui, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Não fica falando assim não. Isso de maneira alguma vai acontecer com você. Jesus não amansou, não o corrigiu, não falou, depois eu te explico. Não, para trás de mim, Satanás. Ele sabia que não era Pedro, era Satanás falando. Mas Satanás precisa de um corpo para poder se manifestar. E ali encontrou exatamente de alguém que caminhava com Jesus, que era um discípulo de Jesus. Para trás de mim, dizer que isso não vai acontecer. Claro que isso vai acontecer, ele já havia dito que foi para isso que ele veio. Aí então, Jesus começou a falar para os discípulos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Eu acho que Pedro foi o primeiro pastor coach da história, acho que foi Pedro, e aqui nessa passagem. E o seu discurso era, não, de maneira alguma isso vai acontecer, só prosperidade, só crescer, só notoriedade, só conquistar mais seguidores. Não, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, está dizendo, vai ter que morrer. Vai ter que morrer. Que história é essa de que isso não acontecerá? Está prosperando bem do jeito que está, isso não vai acontecer. Não, isso aí é a ideia de Satanás. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrar a vida verdadeira. Daí ele diz, mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem vai poder dar em troca da sua alma? O inimigo oferece de tudo para tentar desviar. E muitas vezes, ele oferece
essas pedras de tropeço como presentes, com promoção, com um enfeite e um laço maravilhoso, porque ele não é bobo. Ele não é bobo. Prosseguindo, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Jesus, voltando para a multidão, disse: se alguém vem até mim, se alguém quer me acompanhar, quer me seguir, mas ama o seu pai, mãe, mulher, filhos, irmão, irmã, ou até você mesmo, mais do que a mim, então não pode ser meu discípulo. Irmãos, não tem negócio com Jesus. Não dá para negociar com Jesus. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí ele faz uma comparação. Faz duas comparações. A primeira é com construtores que estão construindo uma torre. A segunda comparação é com um exército que está indo para a batalha. E nas duas ele dá a mesma lição. Na primeira ele diz: como que você não planeja se você tem dinheiro suficiente para terminar uma obra? Porque se você largar pelo meio do caminho, você vai passar vergonha, as pessoas vão rir de você. Agora, se você tem um exército e está indo para a batalha, será que você é tolo o suficiente de enfrentar sem estudar o inimigo? De saber quantos soldados estão vindo contra você? Porque se você está indo contra ele com um número menor de soldados, com menos armamento que eles, então você já levanta a bandeira branca e não, a gente não vai lutar não. Você está por vencido antes. Ele está comparando isso com a vida daquele que quer servir a Jesus, quer seguir a Jesus. Você tem que calcular. Muitas pessoas, quando faz um apelo, quem quer receber Jesus, já levanta a mão. E diz que quer receber Jesus, e acha que esse gesto de levantar a mão, ele está salvo. No entanto, eu prefiro acreditar mais naquele que já estudou muito a respeito, que já fez as contas. Seguir a Jesus significa eu morrer para mim mesmo. Seguir a Jesus significa levar a minha cruz. Seguir a Jesus significa que eu não posso voltar atrás, não posso olhar para trás. Lembrem-se da mulher de Ló, Jesus disse. Aí agora então, entendido essas coisas, eu quero seguir a Jesus. Aí a gente dá os parabéns àquela pessoa, dizendo: parabéns, porque agora você entrou no caminho da morte. É Páscoa e as pessoas falam: Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, o cordeiro teve que morrer e derramar até a sua última gota de sangue. Que feliz é esse? Você estaria feliz? Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Tem que carregar a cruz, irmãos. E carregar a cruz é penalidade máxima. Carregar a cruz é para morrer nela. Carregar a cruz é dar um basta para tudo que você já viveu, já vivenciou, já experimentou. Acabou. Agora eu só tenho um destino: a cruz. Carregar a minha cruz. 8º lugar. É perdendo que se ganha. É perdendo que se ganha. Jesus falava de muitas maneiras figurativas. No entanto, esse aqui nos faz refletir muito. Marcos 9:43. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o.
É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Esta passagem é demais. Imagine alguém viver sem o pé, sem a mão, sem a vista. Jesus está querendo dizer que essas coisas humanas e temporárias e passageiras, ainda que importantes, isso será mudado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai nos dar Ele, além de enxugar de nossos olhos toda lágrima, Ele diz que nossos corpos serão transformados. Nos céus, não tem cadeirante. Nos céus não tem amuleta. Nos céus não tem remédio. Porque não há doença, não há enfermo, não há cadeirante. Então é isso que ele está dizendo, olha, tem coisa mais importante, mas não é aqui. Não é aqui nessa vida. E vale a pena você abrir mão de coisas prazerosas, mas momentâneas e não eternas. Vale a pena você abrir mão. Mas a verdade é que muitos de nós não estão dispostos a abrir mão nem de sua alimentação para ter um hábito semanal de jejum. Não está disposto nem a isso. Quanto mais cortar uma mão ou um pé, perder uma vista. É perdendo que se ganha, Jesus está ensinando. Ele não só ensinou, ele viveu. 9º lugar, Jesus é o nosso modelo. Filipenses 2, 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos seguindo nos passos daquele que se fez servo, sendo Deus, se fez servo. E muitas vezes nós, que achamos que temos alguma coisa, achamos que temos uma carteirinha especial, free, que te dá uma autoridade e liberdade, nos achamos alguma coisa. Não, quem sou eu para poder, eu ser um garçom? Não, eu tenho que ser servido. Tu não sabe o curso que eu estudei? Tu não sabe o título que eu tenho? Nós não somos nada. Aquele que era tudo se fez servo. Se fez servo. Se humilhou. E nós, com esse topete falando que não, você não me conhece não, tu não sabe quem eu sou, tu não sabe o que eu tenho, não sabe dos meus títulos, não sabe dos meus certificados, não sabe do meu currículo, você não sabe da minha conta bancária, você não sabe da minha lista de bens, você não sabe quanto eu declaro de imposto de renda, como se isso fosse muito. Está longe do modelo de nosso Senhor Jesus, que se fez servo, que se fez escravo, que se humilhou até a morte, até a morte. Esse é o nosso modelo. Esse é o seu modelo? Amém? Jesus é o nosso modelo. Vamos baixar o topete, vamos parar de olhar de cima para baixo. 10º e último lugar. Como o nosso mestre, também sofremos.
também sofremos, assim como sofreu o nosso mestre. O Ministério de Louvor já vai se posicionando. Olha o que Jesus disse, Mateus 10, 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa, falando de Jesus, foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Jesus disse que os discípulos padeceriam perseguições, na consciência de que lá na frente ele ia enxugar dos olhos as lágrimas, ia acabar o sofrimento. Ele disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Essa é a maior lição nossa para hoje, ser como o nosso mestre, ser semelhante a Jesus, ser igual a Jesus, pisar nas pegadas do Senhor Jesus. Esse é o maior desafio que nós temos, todos os dias, a todo momento. Sabe qual é a questão? Mas a gente não quer sofrer como sofreu o nosso Senhor Jesus. Sabe que muitos pregadores pregam de maneira errada? Pregam que nós não precisamos sofrer, porque Jesus já sofreu em nosso lugar. A morte do Senhor Jesus foi o que tornou possível a gente não padecer eternamente no inferno. Foi o que tornou possível nós podemos voltar à comunhão com o nosso Pai. Então, muitos dizem: não, Jesus morreu, a partir da morte de Jesus ninguém tem mais que sofrer. Ninguém tem mais que sofrer? Como é que Tiago morreu? Ao fio da espada. Como é que João Batista morreu? Decapitado. Como é que os outros apóstolos morreram? Como é que João, o último apóstolo, morreu? Preso numa ilha. Tudo bem, ele já estava idoso, mas morreu distante da família, morreu como um prisioneiro e com trabalhos forçados. Muitos de nós imaginam João na ilha de Patmos tomando aguinha de coco numa rede, né? Recebendo aquelas revelações incríveis. João não era coach não, irmãos. Não era pastor coach não. Morreu fazendo trabalhos forçados como escravo, ilhado para não fugir, prisioneiro. Aí você acha que acabou o sofrimento porque você nunca conheceu os cristãos da Ásia, por exemplo. A quantidade de cristãos que morrem na Coreia do Norte todos os dias por não negarem o nome do Senhor. Será que alguma dessas promessas é somente para quem mora na Ásia? No norte do continente africano? Em países onde a perseguição acirrada ao Evangelho, e o mais perto de nós aqui está na Colômbia, também chegando na Bolívia. Ou é para todo o que segue a Jesus? Ou é para todo que está disposto a dar a vida por Ele? Como nosso mestre, nós também sofremos, nós também sofreremos. Jesus disse: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Quem que faz isso? Nosso mestre nos alertou que conosco seria assim. É só você abrir os teus olhos espirituais e você começar a pregar o Evangelho, viver uma vida de santidade. Aí você vai ver um monte de lobo que vai te rodear, para te devorar, para te derrubar. Em Apocalipse capítulo 2, verso 3 diz: você tem perseverado,
e suportado sofrimentos por causa de meu nome, e não tem desfalecido. Isso aqui foi escrito há aproximadamente 37 anos. Não, 50 anos depois da morte de Jesus. O sofrimento não acabou com a morte de Jesus? Não. O sofrimento de quem morreria sem conhecer o Evangelho e ir para o inferno foi com Jesus. No entanto, desde a sua morte, as pessoas, os cristãos, os servos fiéis, Estevão e tantos outros sofreram, e a sua fé lhe custou a sua vida. Mas a Bíblia diz que esse mundo não era digno desses homens. Esses homens eram acima. Verso 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O texto não escapa de nós, não nos torna imunes à morte, oriunda da perseguição, e de seguir ao Senhor Jesus, e de se santificar todos os dias, e de ir contra o curso deste mundo perdido. Como nosso mestre, também sofreremos. Vamos nos colocar todos de pé? Tem um outro texto que não está aí, e esse é o último, porque eu fiquei tão apurado hoje ali com esta mensagem, e esse texto Deus me trouxe à mente enquanto estávamos louvando, de Romanos 8 e verso 11, que diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Romanos 8:11. Jesus disse que ia morrer, mas ele também disse que ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou. E Romanos 8:11 está dizendo que se o Espírito dele habita em nós, ou seja, se somos os seus filhos, quando fechamos os olhos aqui na terra uma última vez, ou em algum momento da ressurreição dos justos, nós também ressuscitaremos e estaremos com ele para sempre. Tem consolo maior que esse? Você ainda prefere as coisas desse mundo? Os prazeres momentâneos desse mundo? O egoísmo desse mundo? As coisas que você faz só para você nesse mundo? Nós não podemos imaginar, Paulo disse, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. O céu. Nós não podemos imaginar o que nos espera ali. Nós temos alguns relances assim, algumas pistas do quão bom é aquele lugar. Mas a verdade é que João achou que ele ia morrer, tamanhas revelações que ele recebeu. E não lhe foi revelado tudo. Não lhe foi revelado tudo. Porque nós ainda amamos mais este mundo do que a eternidade com Cristo. Porque nós vivemos mais pela vista do que pela fé. Porque nós nos enchemos mais dos prazeres desse mundo, dessa vida, coisas até lícitas, do que nos apropriamos das bênçãos que estão por vir na nossa vida. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. A Tua palavra, ó Deus, nos falou nessa noite
de que para vivermos, primeiro nós temos que morrermos, assim como uma semente que tem que ser plantada, assim é a nossa vida, que temos que ir para a sepultura, para que isso produza algo de bom na vida do nosso próximo. Oh Pai querido, obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor Jesus disse que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, então ele não produz nada, mas se ele morrer, então ele dá muito fruto. Ó Pai, muitas vezes nós somos apenas românticos ao dizer que daremos a nossa vida pelo Senhor, mas muitas partes de nós ainda não se converteu, meu Pai. Muitas coisas em nossas vidas ainda precisam de mudança, prazeres que precisam ser destruídos. Quantas vezes cedemos ao pecado, meu Pai, por conta de coisas desse mundo, e trocamos a nossa bênção tantas vezes por um prato de lentilhas, por coisas que nos dão prazeres momentâneos, por coisas que nos dão alívio por um momento, mas que não nos conduz à eternidade. Pedimos-lhes perdão nessa noite, Senhor. Nós sabemos agora, ó Pai, o quão importante e necessário é carregarmos a nossa cruz. E quem carrega a cruz é para morrer nela. Então, Pai querido, que esteja morrendo o nosso eu nessa noite, que esteja morrendo nossas próprias vontades nessa noite, nossos próprios deleites, nossos próprios interesses, nossos títulos, tudo que há em nós, ó Deus, possa morrer, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor reine na nossa vida, para que façamos a Tua obra, para que abrimos mãos de nós mesmos, para que sirvamos ao Senhor, ó Pai, de todo o nosso coração, que nós, ó Deus, possamos entregar verdadeiramente nossa vida a Ti, de maneira que o nosso tempo seja dedicado ao Senhor, de maneira que nossos recursos sejam dedicados ao Senhor, de maneira que os bens que o Senhor nos tem dado sejam usados para a Tua causa, para a Tua obra, de maneira, ó Deus, que possamos cumprir a simplicidade que é as coisas que o Senhor nos ensinou, que é aquele que tem 2 roupas, que deve dar uma àquele que não tem nenhuma. Ó Pai, que a nossa vida seja assim, repleta de modelos, de exemplos como foi do Senhor Jesus, que todos os dias, ó Pai, possamos nos analisar e ver o quão semelhantes a Jesus nós andamos, o quão parecidos com Jesus fomos nesse dia. Que assim seja a minha vida, que assim seja a vida de meus irmãos, ó Pai, e que possamos dia após dia morrer para nós mesmos, morrer para nossos interesses, morrer para os desejos maus do nosso coração, morrer para o nosso descanso, morrer para os nossos deleites, ó Pai, para vivermos para o Senhor, carregando dia após dia nossa cruz, até aquele dia que o Senhor venha a nos dizer: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Ensina-nos e ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis até o nosso último suspiro de vida aqui na terra. Sabemos que esses dias são maus, ó Deus, sabemos que as tentações são grandes, sabemos que esse mundo oferece muitos prazeres, mas que cada um aqui, ó Deus, possa se apegar ao Senhor, apesar das perseguições, apesar das prisões, das provas, das grandes lutas, das pedradas, das calúnias, nós possamos permanecer firmes na esperança de que o Senhor tem algo muito maior logo ali na frente. Ainda, ó Deus, que não realizemos nosso sonho aqui na terra, cremos que o Senhor é capaz de realizá-lo,
mas que isso não seja algo fundamental para nós. Que o principal para nós, ó Deus, seja a eternidade ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali sim, Senhor, é o que desejamos, é o que ansiamos por aquele dia glorioso, quando o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Eu te louvo, eu te exalto. Pai querido, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tê-la trazido às nossas vidas nessa noite. Se o teu servo, ó Deus, falhou em alguma coisa, que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão, a culpa é toda do teu servo. Mas se a tua palavra foi pregada com ousadia, com intrepidez, se foi pregada com fidelidade, então que o Senhor apenas recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque não há outro digno, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. É necessário morrer para viver. Quantos recebem essa palavra da parte de Deus, digam amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor.